Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. 9h06. Dicas do autor. E agora na Rádio Justiça eu vou conversar com o Dr. Erickson Scorsin. Ele é advogado, consultor em Direito Público, especializado em Direito da Comunicação, é doutor em Direito pela USP, é autor dos livros Direito das Comunicações, Regime Jurídico, Telecomunicações, Internet, TV por Radiodifusão, TV por Assinatura Digital, TV Digital e Comunicação Social, Aspectos Regulatórios, Direito Constitucional Brasileiro, Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais. Ele que apresenta também o seu livro que aborda as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre temas do direito da comunicação. Olá, Dr. Erickson, muito bem-vindo ao nosso quadro Dicas do Autor de hoje. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos e às amigas aí da Rádio Justiça. Muito bom dia mais uma vez. Dr. Erickson, vejo aqui que o senhor tem um grande interesse nessa área da comunicação. Como que surgiu esse interesse tão grande? Olha, Sérgio, surgiu desde a minha época aqui de estudos na faculdade, que eu cursei a Universidade Federal do Paraná, e senti uma lacuna na parte dos estudos, né, na Faculdade de Direito, a respeito de radiodifusão. E aí, dando continuidade aos estudos, fiz o meu mestrado aqui também na Universidade Federal, sentia essas lacunas, né? Aí resolvi abordar também um tema relevante, que era a TV a cabo à época, né? Então, eu estudei a legislação da TV a cabo, e no âmbito do doutorado também fui em São Paulo, que eu fiz na USP. Aí eu resolvi abordar uma questão relevante do ponto de vista da Constituição, que era a complementariedade dos três sistemas de radiodifusão: o público, o privado e o estatal. Então, na minha tese de doutorado, lá que surgiu o livro TV Digital e Comunicação Social, eu resolvi explicitar aí no âmbito, né, do direito, qual a diferença de uma televisão comercial, né, uma diferença do regime jurídico, uma TV comercial como a Globo, a SBT, a Record, do sistema público, né, representado pela Empresa Brasil de Comunicação e pelas rádios comunitárias, né, e em relação ao sistema estatal. Então, eu busquei sistematizar todas essas diferenças. E quanto tempo o senhor levou, então, para fazer esta última obra? A última hora agora, mais de um ano, né? Então, aí nessa última hora, aí eu analisei as principais decisões do Supremo Tribunal Federal sobre internet, que são poucas ainda, né? Que a internet é um tema bastante recente. Eu peguei as decisões de telecom, né? São decisões desde os últimos 30 anos, aí que nós temos mais decisões sobre telecomunicações, sobre radiodifusão, né? TV e rádio, e sobre TV por assinatura. Então, foi um trabalho aí exaustivo de mais de um ano de pesquisa, revisão e edição dessa obra, né? E esta obra aqui, o senhor acaba revisitando os últimos 30 anos desse setor? Exatamente. Das principais decisões da jurisprudência do STF, então, de telecomunicações nós temos mais decisões, né? Começa desde a análise da constitucionalidade da Lei Geral de Telecomunicações, uma lei aprovada em 97. Aí temos aí os casos mais recentes que eu analiso também, que foram os casos do WhatsApp, objeto de audiência pública no STF. Se discutiu a questão do bloqueio judicial do WhatsApp, criptografia, se é constitucional ou não. E também o último caso também eu analisei, do direito ao esquecimento no âmbito civil, né? É o direito da pessoa, que a pessoa teve um case aí de uma pessoa vítima
vítima de crime, né? Sim. E uma emissora de radiodifusão, né? Televisão por radiodifusão. Então, o STF debateu isso, ouvindo os especialistas, se é um limite à liberdade de radiodifusão, prevalecendo o direito à privacidade ou não. Se existe realmente direito brasileiro, direito ao esquecimento, né? O senhor pode contar algumas curiosidades que o senhor tem neste livro? As curiosidades são inúmeras, né? Nós temos... Por favor, nos conte. Desde Voz do Brasil também, um outro caso que o STF, né, decidiu mantendo a obrigatoriedade da Voz do Brasil, o debate dos ministros a respeito disso, né? E outra questão interessante foi que a criptografia, né, discutida no caso do WhatsApp. Pro amigo ouvinte, a amiga ouvinte que está nos ouvindo, criptografia é como se fosse uma chave, né? Uma chave secreta, que o WhatsApp ele faz um embaralhamento das comunicações para proteger o conteúdo das comunicações, né? Então a discussão era se deveria se criar uma chave mestra, né? Como se uma chave, uma porta dos fundos para poder acessar o conteúdo das comunicações, né? E houve um consenso nessa audiência pública, um consenso da comunidade dos experts, de que a criação de uma porta dos fundos, né, de uma outra chave, né, ela criaria um risco à própria segurança das comunicações, ao sistema de segurança do aplicativo de internet, né? Então, a criptografia ela é útil porque se não houver criptografia, qualquer pessoa, qualquer terceiro, né, poderia bisbilhotar o conteúdo das suas comunicações privadas, aquelas mensagens que você troca com a família, com os amigos, até por interesse comercial, né, o segredo dos negócios, né, propriedade industrial, enfim. Então a criptografia, os bancos, né, utilizam muito, né, é vital para o sistema financeiro adotar a criptografia. Então isso foi uma curiosidade debatida no âmbito do WhatsApp, essa questão da criptografia. O senhor também fala sobre as leis que regulamentam, que disciplinam esse serviço de comunicação audiovisual? Sim, eu trato explicando a diferença do regime jurídico entre a lei da TV por assinatura, né? O STF, há um voto, esse caso ainda está pendente de julgamento, mas já há um voto do ministro relator Fux no sentido da constitucionalidade da lei da TV por assinatura. E a lei da TV por assinatura, ela tem um regime diferente da radiodifusão, que é a televisão aberta, a televisão digital, né? Na lei da TV por assinatura, o legislador instituiu o regime de cotas de conteúdo nacional na programação. Decidiu também, né, nessa lei, houve uma discussão pelo STF a respeito de limites à propriedade cruzada entre se uma pessoa jurídica é dona de uma emissora de televisão, se ela também poderia ser dona de uma empresa de telecomunicações. Então existe um limite legal. O STF entendeu que é constitucional essa restrição à acumulação de propriedade, concentração de propriedade entre empresas de radiodifusão e telecom. Então analiso essa lei da TV por assinatura, o julgamento dessa lei, analiso também no livro o julgamento pelo STF a época do decreto que instituiu a TV digital em nosso país, né? Houve uma discussão à época se seria constitucional ou não esse decreto, e com base nesse decreto da TV digital foi implantado todo o sistema brasileiro de TV digital, agora que está numa fase final de fim da transmissão analógica e somente a transmissão digital. Então eu analisei esses principais casos, né, sobre a comunicação audiovisual, também analisei as diferenças do sistema
sistema de radiodifusão comercial em relação nós temos um sistema de radiodifusão pública, né? Então os casos, eu também analisei a jurisprudência do STF nos casos envolvendo a radiodifusão pública. Tivemos um caso referente à criação da Empresa Brasil de Comunicação, né? Que ela é encarregada da gestão pública. Teve um outro caso de exoneração do diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Enfim, apontando essas diferenças do comercial, né, da radiodifusão comercial e da radiodifusão pública em relação à estatal. No processo que estamos sobre a digitalização, é um processo sem volta da TV digital. Já do rádio não está no mesmo nível, né? A regulamentação é diferente, né? Então, no que nós tivemos o decreto tratando da TV digital, né? Ainda se discute, essa é uma questão aberta ainda, né? Há uma divergência sobre a digitalização da rádio, não o que nós tivemos no Brasil, mas aí fora do judiciário, do STF, né? Aí a questão de transição da AM para FM, enfim, né? Uma outra questão, mas não que foi judicializada essa questão, né? Então isso não é abordada no livro, né? Porque não houve uma discussão sobre isso. O senhor ainda cita aqui no livro que o senhor escreveu, né, sobre essas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as telecomunicações. O senhor cita a Lei Geral de Telecomunicações e ainda fala aqui sobre uma inconstitucionalidade parcial, é isso mesmo? Isso, num caso específico, foi sobre a Lei Geral de Telecomunicações, de 97, umas questões específicas, inconstitucionalidade parcial no sentido que a Lei Geral de Telecom, ela dava poderes para a Anatel, por exemplo, realizar buscas e apreensões, e de uma forma genérica, né? Por exemplo, lacrar uma rádio comunitária, prender os equipamentos de radiocomunicação e assim. Dessa regra específica da Lei Geral de Telecom conforme o princípio da legalidade, né? Poderia se fazer busca e apreensão, mas com uma ordem judicial, né? Mas sobre o âmbito de telecom, até, Sérgio, é importante você ter mencionado essa questão. O que eu mostro eu faço uma análise de diversos casos sobre a fixação pelo Supremo Tribunal Federal da tese da competência privativa da União para legislar sobre telecom, né? E aí uma série de casos que eu aponto que o STF decidiu no sentido da inconstitucionalidade de diversas leis estaduais e algumas do Distrito Federal que legislaram, né? Que invadiram, né, digamos, essa competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. São vários temas que o senhor aborda aqui neste livro, e uma que eu fiquei curioso também para saber do senhor, é sobre este que fala aqui sobre a substituição da rede elétrica por redes subterrâneas, reflexos no setor da telecomunicações. Isso tem que acontecer ou fica alguma coisa muito vaga ainda, doutor Erickson? Não, essa é uma questão, ainda está, o mérito não foi julgado. Houve uma decisão cautelar em recurso extraordinário, né? Então ainda ela é uma questão aberta ainda para julgamento do mérito, né? Só para explicar para o amigo, para a amiga ouvinte aí, da Rádio Justiça, né, para entender isso, é que em alguns municípios brasileiros editaram leis, né, municipais determinando que toda essa fiação de poste, né, de cabos utilizados em postes, que esses cabos servem ao serviço de telefonia fixa e também para prestação de serviço de TV a cabo, né, um cabo utilizado para televisão e para telefonia fixa. Que esses cabos, os legisladores municipais, então, editaram legislações dizendo que esses cabos deveriam
ser enterrados no subsolo, né? Para não ficar essa poluição estética, e até porque também esses cabos, em muitos casos, eles oferecem riscos de rompimento, né? Então, riscos à própria segurança dos cidadãos nas cidades. E aí houve em alguns casos, a discussão chegou ao STF, discutindo se era constitucional ou não esse tipo de medida pelos municípios. Mas a questão ainda está em aberto, o STF decidirá, então, a respeito da constitucionalidade desses atos, dessas legislações locais em relação ao enterramento das redes de cabos utilizados no serviço de telefonia fixa para prestação de serviço de televisão a cabo e também para a internet por banda larga fixa, né? Eu quero agradecer a participação do Dr. Erickson Escorcin, advogado e consultor em Direito Público, especializado em Direito da Comunicação, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também autor do livro Direito da Comunicação, Regime Jurídico dos Serviços de Telecomunicações, Internet, TV por radiodifusão e TV por assinatura, aqui no nosso quadro Dicas do Autor de hoje. O livro está publicado no site da Amazon. Então, quem quiser também tem acesso ao e-book pelo Amazon. Pela Amazon, exatamente. Na Amazon a pessoa clica lá e acessa o conteúdo do livro ali, o download imediato ali, né? Então a pessoa é acessível aí. Professor Erickson, doutor Erickson, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Sérgio, agradeço aí aos ouvintes da Rádio Justiça, um prazer aí falar e esclarecer temas tão relevantes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prazer foi nosso, bom dia. Bom dia. Agora 9h23, vamos fazer um intervalo e na volta você confere as notícias do Poder Judiciário Brasileiro e também mais um quadro Coach Jurídico. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público. Transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Trabalho e Justiça. De segunda a sexta-feira, às 10h50, você, ouvinte, tem um encontro marcado com os seus direitos trabalhistas. No programa, produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 TRTs, você vai acompanhar reportagens especiais sobre os mais diversos temas que afetam o seu dia a dia, além de quadros como Saúde e Segurança no Trabalho, com dicas para quem quer ter uma rotina saudável no ambiente profissional. E Direitos e Deveres, que vai esclarecer dúvidas de patrões e empregados. E ainda, o que há de mais recente na literatura do direito trabalhista, você acompanha no quadro Biblioteca. Tudo isso e muito mais, você confere no Trabalho e Justiça. De segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã. Você não pode perder. Aqui, na Rádio Justiça. 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Defensoria Pública garante o acesso à justiça a todo mundo que não pode pagar pelos serviços de um advogado. Todo cidadão tem direito à assistência e orientação jurídica. E o Defensor Público representa e defende você. Se você precisar, procure um dos núcleos de assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal. Acesse www.defensoria.df.gov.br. Defensoria Pública do Distrito Federal. Garantia de direitos e justiça para todos. Acompanhe o dia a dia do Poder Judiciário em todo o país, também na sua televisão. Na programação da TV Justiça, você confere reportagens especiais, programas culturais, debates, entrevistas, cobertura de eventos e decisões das principais cortes do país, além da transmissão das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
Sintonize a TV Justiça onde você estiver. No Distrito Federal, no canal digital 53.1. Em todo o país, nos canais digitais e UHF ou pela sua operadora de TV a cabo. Ou ainda confira a programação pela internet em www.tvjustiça.jus.br. TV Justiça. Essencial. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 9h26. Revista Justiça. 9h27 agora. Começamos o nosso segundo giro de informações do Poder Judiciário brasileiro. Foi negado o retorno à ativa de promotora de justiça aposentada compulsoriamente. A decisão você confere agora com o repórter Pedro Scartesini. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de uma promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aposentada compulsoriamente 9 dias antes da publicação da lei que aumentou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória por idade no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A promotora pretendia voltar ao cargo por meio da reversão da aposentadoria compulsória. Inicialmente teve o pedido administrativo acatado pelo Conselho Superior do Ministério Público, mas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, negou a reversão da aposentadoria. Ela afirmou que teria direito líquido e certo de retornar ao exercício do cargo, pois preencheu todos os requisitos constantes na lei que regulamenta o retorno à atividade do servidor aposentado. Na decisão, o ministro Dias Toffoli ressaltou que o Instituto da Reversão não se presta a satisfazer a pretensão de retorno à atividade de servidores já aposentados compulsoriamente. Além disso, o ministro lembrou que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aposentadoria é regida pela legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Rádio Justiça. De Brasília, Pedro Scartesini. Agora 9h28, vamos ao vivo até o Superior Tribunal de Justiça conversar com o repórter Tiago Gomide. Olá, Tiago, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade a um homem condenado a 3 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por divulgar material pornográfico de crianças e adolescentes na internet. De acordo com a denúncia, ele usava o e-mail cadastrado no endereço do escritório de contabilidade para veicular o material, que eram disponibilizados para download em programas de compartilhamento de arquivos. A defesa alegou que o acusado preenche todos os requisitos para a fixação do regime aberto, com consequente substituição da pena de prisão por outras medidas restritivas de direito. Mas a ministra Laurita Vaz negou esse pedido. Ela destacou que o Tribunal de Segunda Instância fixou o regime inicial semiaberto por causa da quantidade de arquivos com conteúdo de pornografia infantil. Eu volto com você, Sérgio. Esse foi o repórter Tiago Gomide, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado pelas suas informações, Tiago. Agora, 9h30, vamos até o Tribunal Superior do Trabalho. De lá, fala a repórter Liamara Mendes. Olá, Liamara, muito bom dia. Olá, Sérgio, bom dia a você e também aos ouvintes da Rádio Justiça. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou o ato 360 de 2017, que estabelece os novos valores referentes aos limites de depósito recursal, que vão entrar em vigor a partir de 1º de agosto. De acordo com a nova tabela, o limite do depósito para interposição de recurso ordinário passa a ser de R$ 9.189 e para recurso de revista, embargos, recurso extraordinário e recurso em ação rescisória de R$ 18.378. Os novos valores estão previstos no artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho e foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, no período de julho de 2016 a junho de 2017. Volto com você, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações, Liamara Mendes, direto do Tribunal Superior do Trabalho. 9h31, vamos até o Tribunal Superior Eleitoral. Eu converso agora com a repórter Elaine Borges. Olá, Elaine, bom dia.
Olá, Sérgio, bom dia. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a ANAMAGES, não conseguiu, no Conselho Nacional de Justiça, suspender uma portaria e 2 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Os textos tratam dos procedimentos a serem adotados pelos tribunais regionais eleitorais sobre a criação, instalação e extinção de zonas eleitorais nos estados. Para a ANAMAGES, tanto a portaria quanto as resoluções do TSE teriam desrespeitado um artigo do Código Eleitoral e supostamente entrado na competência dos TREs para dividir as zonas eleitorais nos estados. Ao negar a liminar, o conselheiro do CNJ, Gustavo Tadeu Alckmin, destacou que o pedido da ANAMAGES sobre a competência do TSE no rezoneamento eleitoral foge do alcance administrativo, político e constitucional do CNJ. Além disso, não compete ao Conselho controlar ato jurisdicional do TSE. Eu volto com você, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações, Elaine Borges, que falou ao vivo direto do Tribunal Superior Eleitoral. Agora são 9h32 e vamos continuar o nosso giro, agora diretamente aqui da nossa redação, onde a repórter Natália Nascimento traz mais decisões dos tribunais de todo o país. Olá, Natália, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes. Além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, são componentes da remuneração do empregado. As comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos. Seguindo esse entendimento, a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, com sede em Belo Horizonte, negou o recurso de um banco. A magistrada manteve sentença que determinou que um gerente recebesse diferenças salariais, explicando que elas são devidas pelo prejuízo causado ao funcionário pela instituição financeira. O banco incorporou a ajuda residencial paga ao empregado à comissão de cargo e não ao salário base, como deveria ter acontecido. No recurso, a instituição afirmou que o benefício é pago por mera liberalidade da empresa, sem qualquer imposição legal ou coletiva. Na decisão, a relatora explicou que o pagamento se tornou obrigação do banco e que a parcela não pode ser suprimida ou alterada unilateralmente em prejuízo do empregado. Sendo assim, a desembargadora reforçou o entendimento, afirmando que a conduta da instituição foi claramente prejudicial ao trabalhador. O juiz Marcelo Jones de Souza Noto, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, condenou a prefeitura do município de Presidente Kennedy a pagar cerca de R$1.085.000 a uma empresa de construção civil. A companhia venceu uma licitação no ano de 2010 para construir 250 unidades habitacionais na cidade. O contrato foi suspenso por ordem do Tribunal de Contas do Espírito Santo, quando as obras já se encontravam em fase final, restando poucas casas a serem concluídas. Na época, a construtora tinha um saldo de quase R$815.000 a ser recebido da administração pública. Entretanto, a empresa não conseguiu receber o valor. A Prefeitura de Presidente Kennedy reconheceu o débito e requereu a extinção do processo, já que concordou em pagar a empresa. Dessa forma, o magistrado homologou o reconhecimento da dívida por parte do município e condenou a administração a quitar o débito atualizado. É isso, Sérgio. Volto com você. Muito obrigado pelas suas informações, Natália Nascimento, direto da nossa redação com mais informações. E agora você confere mais um quadro Coach Jurídico aqui na Rádio Justiça. Você ouve agora na Rádio Justiça a coluna Coaching Jurídico, com Viviane Veiga, servidora pública federal licenciada, pós-graduada em Direito Constitucional e membro da Sociedade Brasileira de Coaching. Olá, queridos ouvintes da Rádio Justiça. Estou aqui mais uma vez para dar dicas de coaching. Como está a sua organização espacial? Como é a sua mesa de trabalho, por exemplo? Ela está organizada? Ou é um complexo mundo de papéis e documentos, livros, pendrives e arquivos, e com um toque especial de objetos não identificados que vão sendo deixados para uma futura análise e organização? E as suas caixas de e-mail? Quantos arquivos tem? Você consegue achar rapidamente um arquivo quando precisa dele? Você tem pastas organizadas por assuntos, por datas, ou utiliza algum sistema de organização que te possibilite trabalhar de forma rápida e eficiente quando precisa de alguma informação?
Pois é, pode parecer bobagem, mas a organização espacial, tanto da mesa de trabalho quanto do mundo tecnológico, pode ser um reflexo da nossa mente ou influenciá-la diretamente. Se estamos com muita informação na mente, com muitas coisas para resolver ao mesmo tempo e nos sentindo sobrecarregados, pode ser que entremos num processo de desorganização mental. Quando vivemos algum tempo essa situação, a nossa mente entenderá esse cenário como caos. E esse caos naturalmente irá se refletir na nossa organização ou desorganização espacial, que pode ser física, como na mesa de trabalho, ou tecnológica, como nos nossos e-mails e arquivos. Dica de hoje: faça uma análise da sua organização espacial. O seu espaço físico está organizado? Os seus arquivos de e-mails também? Trate-se apenas de buscar conhecimentos e técnicas de organização com um profissional que conheça o assunto, ou você está vivendo uma situação de caos mental? A partir da conclusão dessa análise, procure um profissional que possa te ajudar a solucionar a sua questão. O coaching é eficaz no processo de organização e planejamento para atingimento de metas, e ele pode ajudá-lo a sair desse processo de caos mental. Dúvidas ou sugestões? Mande um e-mail para viviane@coachinggo.com.br e até a próxima coluna. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. E o Revista Justiça vai para um rápido intervalo e na volta você confere a participação da doutora Licínia Rossi aqui no nosso programa. Doutora Licínia Rossi, que vem falar no direito administrativo sobre contratos administrativos. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça. Mãos. A mão é a parte final de cada extremidade superior, ou braço. Tal como nos restantes órgãos pares, as mãos são simétricas. E se são simétricas, por que o trabalho com elas não deve ser? Tudo que chega até você, chega de alguma maneira. E para que qualquer produto chegue até as suas mãos, muitas outras podem ter trabalhado, não como as mãos que são simétricas, mas de forma totalmente desigual. No Brasil, o trabalho escravo é proibido por lei, mas o número de trabalhadores escravos pode chegar até 20 mil. Infelizmente, nenhuma região do Brasil está livre desse problema. Mas nós lidamos com ele de frente. O trabalho escravo ainda existe. E está mais próximo do que você imagina. Por isso, o nosso plano é erradicar o trabalho escravo no Brasil. Ministério Público do Trabalho. Denuncie no seu estado. Acesse www.mpt.gov.br. Para realizar o sonho de ter a minha casa própria, eu fiz um financiamento num banco federal. No início eu estava dando conta, aí a coisa complicou, viu? Perdi o emprego, atrasei as parcelas, mas com a ajuda de um defensor público federal, consegui fazer um acordo. Na Defensoria Pública Federal, todo cidadão carente tem acesso à assistência jurídica integral e gratuita. Procure um defensor público federal na sua cidade. Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. A justiça ao alcance de todos. anadef.org.br. O que acontece no mundo também repercute por aqui. E na Rádio Justiça você acompanha o que é notícia no cenário mundial. Giro pelo mundo. A opinião de especialistas, entrevistas, informações das principais agências internacionais e os nossos repórteres trazendo os principais fatos das Américas, África, Ásia, Europa e Oriente Médio. Giro pelo mundo. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã, aqui na Rádio Justiça. Jornal da Justiça, segunda edição. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Voltamos a apresentar Revista Justiça. De volta com Revista Justiça, 9 horas e 40 minutos. Fique por dentro do direito administrativo. Agora no Revista Justiça, a participação da advogada e professora Licínia Rossi, colaboradora da Rádio Justiça. Chegou a quarta-feira e chegou o dia da participação da doutora Licínia Rossi, advogada, professora de Direito Administrativo e Constitucional pela rede LFG, autora de diversas obras para concursos públicos, Exame da Ordem, blogueira e também tem o canal do WhatsApp para você que quer receber dicas sobre direito administrativo. Olá, doutora Licínia, muito bom dia.
Oi, Sérgio, bom dia, ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Qual é mesmo o WhatsApp para quem quer receber dicas da professora doutora Licínia Rossi? É 011 99 739 9991. Aí eu envio dicas e assim, Sérgio, eu não consigo ficar respondendo e tirando dúvida, porque o que acontece é que muita gente às vezes manda algum caso, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa, só que como são muitas pessoas, né, muita gente aí mandando, eu sou uma só, não consigo ficar tirando dúvida, mas enviar as dicas, caprichar aí na seleção dos temas que eu vou enviar com conteúdo, aí isso eu faço, né? Então só para, às vezes, se eu não responder, né? Nesse caso, que às vezes vem aquelas mensagens enormes, né? Falando de um determinado caso, de uma determinada situação, e aí eu acabo não conseguindo tirar a dúvida, mas enviar a dica, o conteúdo, a novidade, o que mudou, né, alguns vídeos de conteúdo também, aí isso eu mando. Doutora Licínia Rossi, que ainda encontra um tempo para tocar um piano, né, doutora Licínia Rossi? Nossa, Sérgio, eu adoro, fiz muito tempo, fiz 7 anos de piano, eu adoro. Aí quando sobra o tempinho, eu corro lá pro piano, acho que é uma forma de relaxar a mente também, sabe? Está certo. E de não perder a traqueira nos dedos, né? Porque senão já viu. Depois não sai mais nada. Vamos lá então, doutora Licínia Rossi, falar hoje sobre os contratos administrativos. Isso mesmo, sobre contratos administrativos é o nosso tema. Então, quais as principais características para um contrato ser considerado um contrato administrativo, doutora Licínia? Então, Sérgio, assim, existe uma grande diferença entre um contrato do direito privado, e aí regido pelas normas do Código Civil, pelo direito civilista, e para um contrato ter essa classificação de contrato administrativo. Então, veja, nós temos vários atos, né, que são considerados atos bilaterais. Então, por exemplo, um tratado internacional, ele é considerado um ato bilateral. Por quê? Ele é celebrado entre pessoas jurídicas de direito público externo, entre países, entre organizações internacionais, mas tem mais de uma parte, né, naquele tratado internacional. Os convênios e os consórcios não são contratos, mas eu tenho partícipes diferentes com interesses comuns, então também tem interesses aí de outras partes, não só de uma. Então tem, de repente, um convênio ou um consórcio firmado entre vários entes para prestar um determinado serviço. Então, interesse comum do órgão A, do órgão B, que juntos vão prestar um serviço, por exemplo, ou realizar uma atividade de interesse comum. E, por último, os contratos em geral, né, que vão conjugar interesses agora divergentes. Para ser contrato administrativo, eu preciso que uma das partes que vai integrar esse contrato seja a administração pública. Então, toda vez que a administração celebra, por exemplo, um contrato para a realização de uma obra com uma empresa Y que venceu um procedimento licitatório lá do artigo 37, inciso 21, qual que é o objetivo da administração? É que aquela obra seja realizada para alcançar o interesse público, né? E o objetivo da empresa Y contratada é o de receber o preço, né? De receber a retribuição pecuniária por ter desempenhado ou por desempenhar a realização daquela obra no meu evento. Então, eu tenho essa relação bilateral. De um lado, a administração escolhendo, através de um procedimento licitatório, uma determinada empresa que vai realizar os objetivos da administração. Então, qual o objetivo que a administração tem, qual interesse que a administração pública quer alcançar. Vamos lá. O que acontece? Nós temos algumas características desse contrato, né? Lógico que, como eu falei no início, o Instituto dos Contratos é um tema do direito privado. Mas nós temos também os contratos no âmbito do direito público, e aí é a Lei 8666 que vai disciplinar as regras gerais. Tanto é que a Lei 8666/93 é a lei que vai fixar regras e o procedimento de licitações e contratações. Então, tem ali todo o procedimento, tanto para selecionar qual a empresa que vai ser contratada,
qual a empresa que tem a melhor proposta para atender os anseios da administração e, uma vez escolhida, como serão as regras dessa contratação, né? Então, como que vai ser, a administração vai fiscalizar toda a execução do contrato, e se no meio do caminho a administração não quiser mais aquele contrato, o que a administração faz, o que a administração tem, né, de vantagem num contrato administrativo, que num contrato comum do direito privado a administração não tem. Então nós temos uma série de peculiaridades específicas e típicas de um contrato administrativo. Que características são essas? Então, a primeira delas é uma submissão ao regime de direito público. Isso que vai já diferenciar um contrato administrativo de um contrato regido pelo direito privado. Então, submissão ao regime de direito público está lá no artigo 54 da Lei 8666/93. Então, isso significa, firmado aquele contrato administrativo, todos os princípios da administração, aqueles princípios que, acho que até em outra oportunidade já falei aqui, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, legalidade, moralidade, todos esses princípios, eles devem ser observados. Então, por quê? Porque é o regime de direito público. São esses princípios que vão trazer esse regime jurídico com essas ponderações, com essas características. A segunda característica, o segundo ponto importante, é que para que eu tenha um contrato administrativo, sempre a administração pública, ela aparece em um dos polos. Então, essa é uma condição necessária para que eu tenha um contrato administrativo. Então, participação da administração. Terceira característica. Veja, como eu tenho, e aí diz Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, isso significa que prevalece o interesse do Estado em detrimento do interesse do particular. Se é assim, existe uma relação de verticalidade entre os interesses da administração e do contratado. Então vamos imaginar, o Sérgio tem uma empresa, né, sei lá, com máquinas de terraplanagem e engenharia, engenharia e máquinas de terraplanagem. A sua empresa venceu um procedimento licitatório para fazer a obra que a administração quer realizar. Você, né, a sua empresa é a empresa contratada. A administração, Sérgio, ela detém uma supremacia de poder para fixar quais as condições iniciais daquele ajuste firmado com a sua empresa. Então ela que vai falar, olha, empresa do Sérgio, eu quero que seja realizado desse jeito, assim, assim, assado, o prazo que eu quero e que eu preciso é de tanto, e aí você vai se adequar, se ajustar àquilo que foi pré-determinado. Né? A administração vai fiscalizar o que a sua empresa está fazendo. Se a sua empresa fizer alguma coisa errada, a administração vai fixar uma penalidade, uma sanção decorrente do descumprimento total ou parcial daquele contrato. Então, é uma nítida relação que eu vejo o interesse da administração se sobrepondo ao interesse do particular. Não é uma relação de igualdade, não é uma relação horizontal, como seria se eu, Licínia, firmasse um contrato com você, Sérgio. É diferente. A Licínia e o Sérgio, eu não vou poder aplicar uma penalidade para você se você não fizer o que a gente combinou. Eu não vou poder parar no meio do caminho o contrato e falar, não quero mais, e não acontecer nada. Com a administração, é um pouco diferente, porque existe essa desigualdade, e aí depois eu até comento melhor exemplos de situações dessa desigualdade. Doutora Licínia, esses contratos administrativos, eles também podem ser prorrogados? Podem, só que isso tem que estar previsto. Assim, o que acontece muito, e isso é um problema, Sérgio, se eu tenho um contrato, esse contrato, ele é prorrogado, depois ele é prorrogado de novo, prorrogado, e fica para sempre com aquela empresa. Se isso acontece,
acaba ocorrendo uma violação do princípio da impessoalidade, porque aí parece, concorda? Que aí parece que eu estou querendo que aquela empresa Y fique... Sempre ela. Sempre ela, né? E assim, aí isso dá margem para várias outras condutas incorretas e ilegais, imorais e até ímprobas, né? Com cometimento de improbidade administrativa. Então, infelizmente, na prática, às vezes acontecem situações como essa. A administração contratou com uma empresa X, essa empresa X já está executando um determinado serviço, terminou o serviço, aí vai ter que executar um outro serviço. O que a administração faz? Em vez de abrir um novo procedimento licitatório para fazer novamente uma seleção entre possíveis novas empresas interessadas, ou até mesmo essa, né, que já participou, podendo participar de novo, mas abrir o procedimento licitatório para oferecer oportunidade de condições e igualdade de condições para todos os possíveis licitantes interessados, o que a administração faz? Não, essa empresa X já estava aqui executando, vamos prorrogar. Aí prorroga uma vez, prorroga 2, 3, 4, 5, 6 e infinitas vezes. Quando você vai olhar concretamente, aquela empresa ela está executando muito além do prazo que tinha sido estimado ou estipulado. Então, na verdade, no direito administrativo, tudo deve ser previsto expressamente lá no início, quando é feito o edital. Então, pode existir assim, uma regra no edital falando, olha, eu vou contratar a empresa X, que deverá executar o contrato no prazo de, sei lá, 1 ano, prorrogável por mais 6 meses, vem se tratando de situações XYZ. Só que isso já está previsto, né? Já existe essa previsão. Então aí, tudo bem, aí fica tudo muito claro, tudo muito correto, né? Porque aí já existe, porque às vezes acontece, né? De começar a executar uma obra, aí chove, aí não consegue, acontecem alguns fatos, né, no meio do caminho, que não dava para prever e que aí isso gera um tempo maior de execução do contrato. Aí, inevitavelmente, não vai ser executado naquele período, vai demorar um pouquinho mais. Só que isso já acaba sendo previsto ali, desde o início. É aquela história, eu tenho que combinar tudo antes. O que não pode é uma mudança no meio do caminho. Outro ponto, Sérgio, até quando você fez essa pergunta, que vale a pena colocar, às vezes acontece assim, ó, a administração faz um procedimento licitatório e aí a empresa X ganha. Aí o que a empresa X faz? Em vez de ela executar, porque ela que ganhou, né? Ela deveria, então, executar, já que ela que teve a melhor proposta, já que foi ela a escolhida. Só que aí essa empresa X, ela resolve subcontratar uma outra empresa. Então ela não quer mais ela que ganhou a licitação executar. Ela resolve querer transferir para uma outra empresa e subcontratar aquele objeto do contrato. Esse também é um outro ponto problemático. Porque para ser possível a subcontratação de uma outra empresa, imagina aquela história, você vai no médico, né? Aí você quer aquele médico, aí você chega lá, não tá aquele médico que você foi, tá outro, tem outro. Você não quer outro, você quer aquele primeiro, né? Então, a mesma coisa nos contratos administrativos. Se a administração contratou com a empresa X, só vai poder entrar em ação a empresa Y, sendo subcontratada, se já no início do procedimento, né, houver previsão dessa possibilidade de subcontratação. Né? Então, são várias assim, peculiaridades de um contrato administrativo. E temos ainda, para finalizar, doutora Licínia, falar sobre o termo aditivo também. É um tipo de prorrogação? Existe limitação desse termo aditivo que é tão questionado muitas vezes nas obras públicas? Então, aí também essa é uma outra questão, porque assim, o que acontece? Em contratos administrativos, vai depender muito, e até o Marçal Justen Filho, ele fala bastante nisso, né, nas palestras que ele dá, no próprio livro que ele tem, Licitações e Contratações, que é um livro que cuida muito pontualmente dos dispositivos da própria Lei 8.666. Então, qual que é a ideia central? Nós temos que ter planejamento do que vai ser previsto e de como
nós podemos colocar alguma coisa alterando aquele contrato, né? Então, veja, se eu vou alterar o contrato, o que eu posso querer alterar? Eu vou alterar a quantidade do que foi contratado ou a qualidade? Como que isso vai acontecer? Então, nós temos que olhar o caso concreto para verificar como que eu posso fazer um aditivo àquele contrato, como que eu posso mudar aquele contrato e quais os limites dessa alteração. Tudo tem que... tudo, na verdade, necessita de um planejamento para que isso aconteça. Né? Tem que ter esse planejamento, não pode simplesmente mudar. Algumas situações, Sérgio, acontecem, né? E aí tema para uma próxima coluna, para uma próxima oportunidade, sim, que são situações imprevistas, que no meio do caminho, né, aparecem algumas interferências chamadas interferências imprevistas. Por exemplo, eu descubro um lençol freático no local da obra com volume de água inesperado pelas partes, e aí eu preciso mudar toda a situação. Mas aí é uma situação que não dava para prever no início, quando da celebração do contrato. Aí também é uma outra situação diferente. Então, tudo que eu vou acrescentar no contrato, modificar no meio do caminho, vai depender muito do que, da natureza, na verdade, daquela modificação. Dava para prever? Não dava para prever? O que eu vou colocar vai onerar o contrato? Vai custar muito mais? Se eu obrigar a empresa a fazer aquilo, né, que eu, administração, quero com base na minha supremacia, aquela empresa, ela vai ter um ônus econômico-financeiro muito maior do que tinha sido contratado? Então, se é muito maior, eu vou ter que restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Então, um tema bem longo, né, doutora Elicina Rossi? Vai virar tema da nossa próxima aula, será? Nós podemos falar de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, acho que é um tema bem interessante, que vai dar bem o contorno, né, do que um contrato administrativo prevê e qual realmente é o ponto, né, de diferença entre o contrato administrativo e um contrato do direito civil. Até, Sérgio, em breve eu vou dar um curso de várias horas, acho que, não sei se são 30 horas, eu não lembro exatamente quantas horas, mas são muitas horas, só sobre contratações públicas. Em breve eu aviso certinho como que vai ser esse curso. Vai ser um curso temático sobre esse tema em especial, para podermos aí trabalhar e analisar todas essas peculiaridades. Então, é um tema realmente longo. Tá certo, doutora Elicina Rossi, advogada, professora de Direito Administrativo e Constitucional da rede LFG, autora de diversas obras para concursos públicos e OAB, blogueira também, e tem o WhatsApp 11 99739 9991. Doutora Elicina, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Até a próxima, Ted. Um abraço para você e para os nossos ouvintes também. Um abraço, bom dia. 9 horas e 58 minutos, o nosso Revista Justiça de hoje fica por aqui. Teve a apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição Natália Nascimento, trabalhos técnicos Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com Bárbara Michelini em mais um Giro pelo Mundo. Eu volto às 11h10 com repercussão geral. Um ótimo dia e até amanhã com Revista Justiça. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.